Fala, geografistas do meu Brasil! E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo belezinha? Tudo tranquilo? Sabe com quem vocês são hoje? Com o geografista, com o professor Caciquinho, para ter uma aulinha aí todo mundo junto. Galerinha, seguinte, se você gostar dessa aulinha que eu vou passar para vocês, por favor, curta a minha página, segue aí a minha página no YouTube, mas também me segue lá no Instagram, o Geografista, porque eu tenho dicas diárias para vocês lá, pro vestibular, pro Enem, pra Unicamp, pra FUVEST, pra tudo, meu querido. Vem com o Geografista, Geografista é sucesso, beleza? Galerinha, seguinte, qual que é o tema da nossa aulinha de hoje, galera? É algo que pode aparecer muito no seu vestibular, talvez não diretamente com esse tema, né, aqui, mas com certeza dentro desse aspecto que a gente vai trabalhar hoje, que foi o ciclone em Moçambique, pessoal. Vocês lembram desse ciclone aqui, ó, que aconteceu no dia 15 de março de 2019? Você se lembra? Pois é, meu querido, foi uma catástrofe gigantesca, foi algo aí muito ruim que aconteceu, né? Galera, seguinte, dá uma olhadinha no quadro, eu vou deixar rapidinho aqui para você, ó. Dá aquela olhadinha no meu quadro bonitinho, segue aqui, ó, dá aquela copiadinha, dá o pause, dá o pause e vem comigo, ó. Aí, galera, seguinte, então agora a gente começa a nossa aulinha, beleza? Só que antes de começar a falar daquele caso, né, do ciclone em Moçambique especificamente, galera, seguinte, eu quero falar um pouquinho com vocês, eu e você, você e eu, devagarinho, né, para você entender bem. Professor, eu não sei a diferença, entre ciclone, entre tufão, entre furacão. Ai, 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 hein, meu querido, fica calmo. É tudo igual, tá? É tudo igual, só muda o nome de região para região. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de furacão, América do Norte, então você vê falando furacão ali chegando nos Estados Unidos, tá? Já na América do Sul e na África, eles costumam chamar de ciclone, beleza? E lá na Ásia, eles chamam de tufão. Mas o que precisa para se formar aí um ciclone, ou um furacão, ou um tufão? Bom, a água do mar, ela precisa estar extremamente quente, beleza? Acima de 20 graus Celsius, beleza? Então a água do mar precisa estar muito quente, para o quê? Ocorrer muita evaporação. E a área muito quente geralmente forma uma área de baixa pressão. É uma área que os ventos chegam até ali, tá certo? E com essa evaporação muito forte, muito vento chegando naquela área, começa a formar uma zona de baixíssima pressão e os ventos começam a tentar entrar na área do chamado olho do furacão. E aí os ventos se intensificam, ficam mais fortes, extremamente úmidos, muita chuva, tá certo? E aí com isso você tem tempestades aí muito fortes, passando tranquilamente às vezes de 250 km por hora, e aí a destruição realmente é muito forte, beleza? Tá? Um ciclone, um furacão, ele pode chegar até a força 5, que é a força máxima, tá, de destruição, beleza? Agora, vamos entender então um pouquinho em relação ao que? Ao ciclone em Moçambique. Vale lembrar que o ciclone, né, ele ganha força com o oceano quente. Quando ele vai encostando no continente, ele perde força, beleza? Só que ele perde força, né, mas quem está no litoral, na zona litorânea, não se safa. É muita chuva, é tempestades, ventos fortíssimos atuando. E a cidade mais atingida, tá certo, de Moçambique não foi a capital, beleza? Foi a cidade de Beira. Ah, então não importa, é a segunda maior cidade. Foi a segunda maior cidade atingida aí em Moçambique. É muita gente, pessoal, tá? Ele já vinha se formando há muito tempo, né? Você consegue perceber a formação de um furacão, de um ciclone, já no meio do oceano. Isso facilita para ajudar a recuar a população. Só que em países pobres isso é difícil, né? Você retirar toda a população do local, tá? E esse, então, ciclone, pessoal, aí atingiu Beira, essa maior cidade litorânea aí nessa área, e 90%, muita coisa, a cidade praticamente inteira foi afetada, né? Ou seja, 90% das pessoas perderam praticamente as suas casas ou alagou, né? Porque muita chuva, os rios ali também acabaram inundando toda a cidade e 90% das casas. Galera, é muita coisa, né? Se pensar numa cidade que já não é rica,
já tem os seus problemas e 90% ser atingido, isso é muita coisa. A cidade completamente inundada, você tinha 2 rios importantes passando ali, né? Esses 2 rios transbordaram, atingiram a cidade toda, então isso complica muito as coisas, tá certo? Aí quando a gente fala dessa relação de muita chuva realmente e claro, ventos muito fortes, destruindo as casas, a proteção, né? E com isso, pessoal, a gente teve problemas, né? Não só em Moçambique, também atingiu outros 2 países, tá? Mas claro, o país mais afetado, porque é o de frente ali, foi o quê? Foi realmente Moçambique, tá certo? E mais de 2 milhões de pessoas aí, pessoal, foram completamente afetadas, tá certo? Então pensa, uma população aí de 2 milhões de habitantes só aqui em Moçambique, principalmente em Beira, pessoal, tá? Se for pegar todos os outros países, mais de 3 milhões de afetados, é muita coisa, tá certo? E aí, obviamente, para um país pobre, né, que pouca gente olha para esses países quando acontece uma tragédia, as consequências são muito grandes. Antes mesmo, né, de acontecer o ciclone, já chegou ajuda, né? Realmente as ajudas humanitárias chegaram até ali, tá? Muita gente começou a enviar dinheiro para evitar a catástrofe, mas não é nem perto do que realmente precisava, porque a catástrofe foi muito grande, pessoal, tá? A gente está falando de algo que devastou a segunda maior cidade de um país, né? É anos, é muitos anos para se recuperar, beleza? Então com isso, o que acontece? As consequências, mais de 800 mortos, galera. É muita gente, né? Isso, mortos confirmados, fora corpos que nunca foram achados, tá certo? Então provavelmente isso aqui passa de 1000 mortos, olha isso, mais de 1000 mortos por causa de uma chuva, né? E muito em relação ao quê? A você não ter uma infraestrutura, porque esse ciclone não foi nenhum dos mais fortes, pessoal. Esse ciclone foi força 3, mas quando se trata de um ciclone força 3 num país muito pobre, isso ferra tudo, isso quebra tudo, né? Porque a gente vê, às vezes, ciclone, furacão chegando a força 5 nos Estados Unidos e não morrendo nem 10 pessoas, né? Porque eles realmente têm uma infraestrutura. Então, quando um força 3 chega num país pobre, 800 mortos, provavelmente mais de 1000 mortos aí, tá? Desabrigados até hoje, nem se fala, galera, nem se fala, né? Ó, 100 mil desabrigados até hoje, galera. Tá aqui, ó, todo mundo perdeu suas casas, cara. O que a gente faz, né? Todo mundo perdeu suas casas, então 100 mil desabrigados, é muita gente realmente, vivendo em tendas aí improvisadas. E claro, essa ajuda demora a chegar, né? Não é algo ideal realmente o que acontece muitas vezes aí, dentro dessa relação de ajuda, realmente, imagina você ter sua casinha, bonitinho, vivendo sua vida, e aí do nada vem um furacão, destrói sua casa e a partir disso você vive em tendas improvisadas, tá? Então isso assim, quebrou realmente a economia de Beira, quebrou muito essa economia, o preço dos alimentos logo em seguida disparou, então a população pobre, que já sofre muito, sofreu mais ainda, tá certo? E aí, pessoal, obviamente, num país que já não tinha saneamento básico, numa cidade que já sofria com problemas graves de doenças aí vão aparecer como febre amarela, né? Aí aparecendo, tá? Dengue, então tudo isso acaba aí aparecendo, cólera, por exemplo, também, pessoal, casos graves de cólera, febre amarela, então assim, algo muito complicado, porque a água ficou parada, ninguém conseguiu tirar aquela água, então proliferação de mosquitos, né, aquela água parada suja, lectospirose por causa dos ratos, então assim, algo muito complicado em relação realmente aí a essas doenças, tá? Fora essa falta de alimentos que perdura até hoje, as plantações foram completamente devastadas, então um país que já tem pouco alimento, né, que depende aí da produção muitas vezes interna, da sua produção de alimentos, foi totalmente devastado. E obviamente a ajuda financeira, uma das coisas mais importantes é chegar a ajuda financeira para o país se recompor, se reconstruir. Claro que isso tem relação direta com não ter corrupção também num país, o que é muito difícil se tratando da África, né? E aí com isso nós temos o quê? Essa ajuda econômica sendo extremamente necessária. Eles já falaram, para uma reconstrução, são mais de 12 bilhões de reais para essa reconstrução. Isso vai ser realmente muito difícil aí deles captarem esse dinheiro, tá certo?
parte desse dinheiro eles já conseguiram, cerca de 3 bilhões aí, porém, muito desse dinheiro ainda está travado, né? Não consegue ser liberado e isso atrapalha aí o desenvolvimento. Então Moçambique vai demorar mais muitos anos aí para conseguir se reconstruir novamente. Beleza, galerinha? É isso aí, curtiu minha videoaula? Curta o vídeo então, é isso aí galera, toda semana eu tô trazendo vídeo para vocês, para essa revisãozinha do Enem aí que vocês merecem, beleza gente? É isso aí, tchau, tchau e até a próxima galerinha, falou!